Olá, meus caros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal PH Vox. E tudo o que aconteceu no sábado, a tentativa de assassinato do ex-presidente, atual candidato nas eleições americanas desse ano, Donald Trump, sofreu. Muita coisa veio acontecendo e Donald Trump, sim, como vocês viram aqui na capa, está de volta, já está de volta aos trabalhos para uma semana extremamente importante e que tenderia a colocar em risco aí o futuro do que seria essa campanha ou o planejamento dela. E obviamente eu estou falando aí da convenção do Partido Republicano. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu quero pedir para você deixar o seu like e se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. O PH Vox é um canal que fala excessivamente e amplamente de geopolítica, relações internacionais e também, se você quiser ficar bem atualizado do que realmente importa, você vai estar aqui sempre conosco. Então inscreva-se aí, tá certo? Bom, meus amigos, como nós sabemos, o atentado à vida de Donald Trump trouxe diversas repercussões no mundo inteiro. E isso foi desde a mídia tradicional, atores políticos que estão envolvidos dentro do pleito, aqueles que estão fora também, e isso gerou uma comoção muito grande. Para ter uma ideia do que nós estamos falando e do alcance que isso teve, o próprio 50 Cent acabou fazendo uma música rapidamente em homenagem a Donald Trump e a tudo que ele vem enfrentando. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que justamente, né, a questão envolvendo o discurso contra Donald Trump vem cada vez mais aumentando a sua retórica e não é de hoje. Não é de hoje que isso vem acontecendo. E esse processo vem passando em diversos pontos com vários candidatos que estão fora do establishment ou fora da hegemonia cultural que é tentada ou sendo implementada, vai sendo implementada pelos atores de esquerda, pelos atores principalmente marxistas. Porque aqui a gente não pode ficar muito preso à questão esquerda-direita, mas o próprio aspecto do pensamento revolucionário. Mas esse processo, ele precisa agora ser apaziguado por todos os lados, e é o que parece que está acontecendo. O presidente Joe Biden, ele deu uma declaração falando que era preciso baixar a temperatura do ambiente político, a retórica, e que isso não faria bem aos Estados Unidos. Disse que, independente de serem amigos ou não, todos são americanos. E isso é interessante porque foi a mesma linha de discurso que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, de outros candidatos ou até mesmo políticos ligados ao Partido Republicano durante a cobertura dos eventos. Isso chama atenção. Porém, o que nós precisamos entender aqui é como a retórica está trabalhando em cima disso. Não estou aqui dizendo que Donald Trump sofreu essa tentativa de assassinato simplesmente porque a pessoa acordou de manhã e falou, não, vou fazer isso. Da mesma forma com que o que eu vou falar aqui, não significa que ele foi induzido, né? A pessoa que fez isso foi induzida, né, a cometer esse crime abertamente. Isso seria até um pouco leviano. Mas a gente precisa entender o que o discurso faz na cabeça das pessoas e como ele funciona de maneira geral. E o que nós percebemos é que a própria campanha de Joe Biden, não somente a desse ano, a de 2020, assim como a de Hillary em 2016, ela trabalhou amplamente em transformar Donald Trump em uma não pessoa. Ele não é uma pessoa, ele não tem sentimentos, ele é uma pessoa que quer destruir. Nós temos um futuro que precisamos manter e essa pessoa é um perigo. E esse discurso ele vai sendo utilizado de maneira contínua. E isso é um ponto muito interessante que nós vemos nas 11 regras da propaganda de Joseph Goebbels. E isso é seguido não somente pela mídia, como também por diversos atores políticos e formadores de opinião. Esse é um dos pontos que eu coloquei aqui, né, num livro que eu escrevi recentemente, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. E eu quero trazer para vocês aqui esses 11 princípios que vai transformando ali as pessoas, né, os alvos deles em não pessoas e como isso vai criando uma bolha dentro da cabeça daqueles que são alvo dessas ações. E eu achei que é importante
a gente aproveitar esse momento do que está acontecendo com Donald Trump para mostrar o que isso leva, ainda mais para nós brasileiros que já vivenciamos isso em 2018 também, né? Goste você ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, é fato que ele também foi vítima de uma ação como essa, e isso começa justamente pela formatação da opinião pública e a instrumentalização das pessoas, né? Acho que esse é um ponto importante a se entender para a gente também compreender como que será a campanha americana daqui para frente. Então, deixa eu pegar aqui esse ponto para trazer para vocês. Está na página 27, os 11 princípios de Joseph Goebbels. Olha só. Primeiro, princípio da simplificação e do inimigo único. Simplifique, não diversifique, escolha um inimigo por vez. Ignore o que os outros fazem, concentre-se até achar um e acabar com ele. 2. O princípio do contágio. Divulgue a capacidade de contágio que este inimigo tem. Colocar um antes, passado perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por este inimigo. Olha o poder disso daqui e a capacidade que leva uma pessoa a até pensar em assassinar a outra, eliminar para poder salvar esse futuro que ninguém sabe qual é. Ainda mais na cabeça de um jovem de 20 anos, que era a idade, né, do assassino aí, ou o pretenso assassino de Donald Trump. 3. Princípio da transposição. Transladar todos os males sociais a este inimigo. 4. Princípio da exageração e desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá? Olha só, nós não vimos, por exemplo, aí a questão, né, das joias, e aqui não estou falando que se existe ou não a questão das joias verdadeiramente, mas como um possível delito é transformado em milhares de delitos, né? Ou mesmo a questão de Donald Trump em tantas outras pautas, né? Eu estou aqui querendo aproveitar isso para mostrar para vocês como isso vai sendo utilizado. Princípio da vulgarização. Transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações dos inimigos são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. 6. Princípio da orquestração. Fazer ressonar os boatos até se transformarem em notícias, sendo estas replicadas pela imprensa oficial. E aqui é um ponto interessante, porque uma das coisas que nós mais assistimos foi justamente a mídia tentando não deixar claro que foi um atentado contra Donald Trump. Não seria um atentado. Seria o quê? Seria Donald Trump caindo do palco? Suposta, né? É o que é a palavra que nós vimos, aparentemente. Então, quando esse estágio ele entra até mesmo dentro dos componentes que compõem ali a própria mídia, a gente precisa lembrar, né, que a mídia ela é formada por jornalistas, a mídia ela é formada por pessoas, e quando a pessoa ela entra nesse estágio mental, também é difícil de ela sair. Mas eu vou trazer aqui, ó. Princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido, para que o receptor não tenha tempo de pensar, pois estará sufocado por elas. 8. Princípio do verossímil. Discutir a informação com diversas interpretações de especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido. O objetivo deste debate é que o receptor não perceba que o assunto interpretado não é verdadeiro. Princípio do silêncio, que é o 9. Ocultar toda a informação que não seja conveniente. 10º, princípio da transferência. Potencializar um fato presente com um fato passado. Sempre que se noticia um fato, se acresce com o fato que tenha acontecido antes. E o 11º, o princípio da unanimidade. Buscar a convergência em assuntos de interesse geral, apoderando-se do sentimento produzido por estes e colocá-los contra o inimigo escolhido, né? Então, esses são os 11 princípios da propaganda de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda ideológica do regime nazista. E isso é amplamente utilizado até hoje em dia, principalmente por aqueles que dizem que estão lutando contra o nazismo, né? Você vai encontrar aqui no livro A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Meus caros, Donald Trump, ele fez aí algumas declarações junto também ao seu comitê de campanha, e a principal dela é que a Convenção Nacional Republicana, ela está de pé. Sim, Donald Trump manterá os trabalhos, ou, como nós podemos dizer, ele está de volta. Ele não pretende cancelar a agenda e a campanha continuará firme
time, não se sabe ainda qual será a mudança, ou quais serão as mudanças que ocorrerá no seu sistema de segurança. Há quem diga que Donald Trump deve evitar aglomerações. A situação pode ficar um pouco mais complexa, mas com a tentativa falha e o destino que teve o atirador, isso também pode aí diminuir um pouco o ânimo daqueles que possam tentar fazer alguma coisa. A questão é que a convenção republicana vai agora do dia 15, ou seja, começa hoje e vai até o dia 18, e Donald Trump deve ser ovacionado, né, aí como o candidato presidencial num furor muito maior do que seria, só que o seu comitê de campanha já está pedindo que as pessoas não levem o discurso do que aconteceu para dentro do evento, né, da convenção, e que isso não deve pautar o discurso daqui para frente. Fato é que Donald Trump ele vem demonstrando, e o seu comitê de campanha, que eles não querem utilizar o acontecido para aumentar as tensões, para criar um ambiente de tensão ou de distensão entre os dois lados, né, ainda maior. Isso é uma opção sábia que a campanha de Donald Trump está fazendo, até porque isso vai mostrar uma altivez que pode trazer uma imagem pública muito melhor do que seria se ficar explorando o acontecido, né, com um discurso muito mais enfático e procurando uma espécie de vingança da nação americana. Agora, nós sabemos que toda a campanha de Joe Biden ela foi suspensa, e aqui quando eu estou falando a campanha de Joe Biden suspensa, não é ele indo aos locais, mas a campanha publicitária, porque nos Estados Unidos não existe o horário eleitoral gratuito. Todas as inserções de propaganda políticas, elas são pagas, né? E isso através de doações que os comitês de campanha vão arrecadando junto aos PACs. E a grande verdade é que toda a campanha de Joe Biden, ela era baseada nos 11 princípios aqui do Joseph Goebbels. Quando vocês podem buscar em diversos propagandas que existem no YouTube da campanha dele, é sempre o Donald Trump vai destruir o futuro, nós temos algo para construir, né? Ele é um inimigo, ele é contra isso, ele vai destruir seus direitos, ele vai perseguir, e nesse momento, para a campanha de Joe Biden, isso não vai funcionar de maneira alguma, até porque iria contra o que ele falou 2 horas após, né, o atentado contra Trump, diretamente do Salão Oval, onde ele pediu que os americanos arrefecessem, que a retórica política precisaria mudar. Então, agora precisamos ver também, além dos desafios que Joe Biden já tinha, e principalmente o Partido Democrata, em relação ao seu estado de saúde, aos pedidos de desistência de Biden, como será a campanha dele daqui para frente, pois será necessário mudar completamente a rota, será necessário mudar aí a retórica do que vinha sendo utilizado. Cada vez mais, a campanha democrata ela vai enfrentando percalços, e agora Joe Biden precisa se desdobrar muito. A questão é saber se ele tem fôlego. Bom, meus amigos, e eu vou ficando por aqui, mas antes, sem deixar a nossa frase-chave de hoje, a volta do que não foi. Deixa aí nos comentários, escrito a volta do que não foi, e eu vou aí dar um coraçãozinho aqui do YouTube para você em forma de agradecimento. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e não deixe de ativar o sininho para você acompanhar todas as informações que tem de mais importante no mundo geopolítico e das relações internacionais. Eu sou Paulo Henrique Araújo, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.